Hoje é terça-feira, dia 14 de janeiro de 2020. Acho que eu falei 2019, deu uma vontade de falar 2019 agora. E claro, tô aqui no seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Mi Store, MacBook Pro, smartphone para maiores e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu tô com a Alexa tem o quê? Uns 3 meses, mais ou menos, né? E até hoje eu ainda não tunei a Alexa, eu ainda não apertei os parafusos da Alexa. Claro que tem coisas que eu quero fazer. O Ift, por exemplo, não tem skill em português. Com o Ift eu consigo conectar os lembretes do iOS, assim eu consigo conectar o OmniFocus. Também posso colocar via OmniFocus por e-mail, mas o Gmail não tá mais presente no Ift. Aí, enfim, tem um contorno. Dá para você colocar o calendário do OmniFocus na Alexa, então, por conexão padrão. Então, ela poderia dizer a minha lista de tarefas do dia numa rotina matinal. Tem os podcasts que eu quero ouvir no meu PocketCast, que também não tá ainda aqui no Brasil. Acho que a lista de compras, mas bate com aquilo, né? O comportamento de compras que eu tô meio assim. Ainda mais que é um negócio principal da Alexa / Amazon. Enfim, trocentas coisas. Mas isso, eu olho pra Alexa, eu não lembro disso. Ela funciona tão bem as coisas. Claro, você tem as conexões, conecta um Philips Hue, conecta um não sei o que, conecta aquilo outro, as skills que estão aqui no Brasil, mas a coisa funciona tão bem que eu nem me sinto motivado a fazer esse tuning, a apertar esses parafusos. Claro, mais cedo ou mais tarde eu vou fazer, pintou um tempinho na agenda, eu vou fazer, não é esse o ponto, mas eu vou pra varanda, Alexa, acende a varanda, e eu já me parto pra varanda porque eu sei que ela vai acender. A questão aqui é que mesmo depois de 3 meses, as funções nativas, o padrãozão da Alexa ainda me atende muito bem. Notícias. Coca-Tech. Começar falando da Mi Store Brasil, que não é a Xiaomi oficial do Brasil. Uma loja de terceiros que sumiu do mapa desde a Black Friday, não vem entregando seus pedidos, sumiu, o Instagram desapareceu, o site desapareceu. Na verdade, escondeu, apagou as postagens. A Mi Store Brasil também possui a Huawei Store Brasil, que de novo não tem nada associado a Huawei. Teve um agravante nessa história, que os resultados da busca do Google, quando você pesquisava pela Xiaomi, o primeiro resultado era a Mi Store Brasil. Muita gente já tinha problema com a Mi Store Brasil, já tinha registro no Reclame Aqui. É aquilo, né? Quando você faz uma compra no mercado oficialmente cinza, você sabe que é um mercado cinza, você sabe o que tá acontecendo ali. Quando você faz uma compra num Kickstarter, você sabe que é um Kickstarter, você sabe que não é uma relação de consumo. Agora, quando você tá com uma loja que tem CNPJ, existe ali uma relação de consumo. Tomara que a galera consiga rever a sua grana. O mais fácil é com meio de pagamento, seja um Mercado Pago, um PagSeguro. Pelo Mercado Pago, a galera tá falando que tá rolando ok. No PagSeguro, tá mais arrastado. E Coca, a gente vai ter um MacBook Pro. Então, vasculhando lá no beta do Catalina, acharam referências a esse modo Pro, o Pro Mode, onde os aplicativos rodariam mais rápido, mas, entretanto, a bateria seria consumida mais rápida e teria um barulho de cooler maior. Seria uma coisa lá, não perturbe, onde você teria os horários para ligar e desligar. E aí algumas considerações. É meio esquisito, né? Um modo Pro no MacBook Pro. Cabe um modo Pro no macOS, no sentido de você tirar algumas restrições, de você retirar o SIP, para quem sabe de fato o que tá fazendo. Então cabe um modo Pro. Não só no sentido do SIP, de ter mais acesso, mas cabe também na questão de potência. Eu uso como mensageiro o Franz, que concentra, o aplicativo para Mac, que concentra diversos outros mensageiros. Você coloca o WhatsApp, né? Versão web, você coloca o Telegram, você coloca o Facebook, Skype, trocentos comunicadores, ele consegue concentrar. Na prática, é um WebView, é um browser que tem essas abinhas, acaba sendo prático. Agora tá no modo social, modo responder o que der para responder. Eu uso o Franz. Só que ele usa, como o Safari também, a GPU externa e não a interna, que consome menos energia. Ou seja, daria para fazer um modo Pro a lá o modo de economia de bateria que tem no iPhone.
porém ao contrário, né? Seria o modo Pro o padrão, e quando você quisesse economizar a bateria, você desligava o modo Pro. Tipo assim, olha, você tem o MacBook Pro, mas se você quiser que ele se comporte como um MacBook e tenha um aumento na duração da bateria, você consegue também. Acho bacana. Esse recurso terá disponível só para o MacBook Pro novo, o 16 polegadas. Aliás, a Apple registrou na Eurásia mais um MacBook, provavelmente um MacBook Pro de 13 polegadas, que talvez seja, sei lá, 14 polegadas, né, com um teclado novo do 16. O reshape do MacBook Pro 13 polegadas. O que mais que a gente pode falar de Apple? O Smart Battery Case para iPhone XS, XS Max e XR, ali de janeiro a outubro de 2019. Estão com recall, troca gratuita. Tem 2 anos para fazer essa troca, não oferece um risco de pegar fogo nem nada disso. O que acontece é que se tiver o defeito, pode ocorrer um carregamento intermitente, um vai e volta, ou até nem carregar. AirPods Pro, o firmware, que não foi para todo mundo, a Apple deu uma segurada no novo firmware que ela fez. Galera que entende de som, dizendo que melhorou os baixos, melhorou a frequência de resposta, mas o cancelamento de ruído ficou um pouquinho pior, especificamente nessa zona de baixos. Então, um avião, por exemplo, nesse novo firmware, tá com cancelamento pior. Ônibus também, mas não existe um posicionamento oficial. A Europa, de novo, querendo forçar um protocolo único nas portas de smartphone, ou seja, todo mundo com USB-C, seria o fim do Lightning. A Europa tenta isso desde quando queria acabar com 30 pinos, forçar uma USB desde 2009. Acabou que não rolou. O argumento da Apple é que se você padroniza as portas, você acaba travando a inovação de alguma maneira. Se a Apple quiser fazer um iPhone com uma porta super, hiper especial, pode. Hoje, não tem tanta diferença assim entre USB-C e Lightning. Vai ter uma coisinha ou outra ali, uma diferencinha ou outra, mas para a tecnologia que a gente tem hoje, tá igual. Historicamente, sempre que pinta uma nova necessidade, a Apple traz isso primeiro. Não, tá, como, digamos, o Smart Connector que tem no iPad. Vamos supor que isso seja o novo padrão, o novo USB. Tende a não ser, mas é algo que a Apple meio que implementa por si só, faz a sua versão, tipo o que tá acontecendo com o HomeKit. Fez ali o seu HomeKit, fez ali o seu protocolo, depois senta com a galera e chega ali num acordo. No caso da USB foi um pouco diferente, já veio como USB, a mesma coisa com o Thunderbolt. Tem, então, em alguns casos, um consenso de mercado, mas traz a novidade primeiro. Um ponto negativo é que você tem muito acessório Lightning, você tem muita coisa Lightning. Não sei se muita gente usa proporcionalmente. Talvez seja a vírgula da vírgula da vírgula. Eu consigo imaginar o Lightning morrendo, entrando tudo sem fio. Recarga sem fio já é viável. Você tem recarga rápida. O iPad, que tem um punch mais de computador, já abandonou o Lightning, já tá com um USB-C. A Apple tem que dizer por que veio o iPad OS. Ainda tá bem próximo, mas de repente entrar mais portas USB-C, colocar uma recarga mais rápida ainda, de 60 watts, uma recarga sem fio até no longo prazo. Talvez até se justifique, não tem, a porta é padrão, então não vou mais mandar para você um novo recarregador quando você compra o aparelho novo. Não, você usa o teu velho. Mas aí quando você for vender, você teria que comprar um outro, tem um impacto no meio ambiente. Mas é até interessante você pensar, um recarregador por pessoa, mas ainda assim tem uma disrupção para o consumidor. No longo prazo, esse padrão de recarregador pode muito bem ser o sem fio, e fica o Lightning para os acessórios que precisam. Faz tudo sem fio, inclusive a recarga, troca de dados, Bluetooth 1, whatever, mas precisa ali de uma latência menor, alguma coisa, um microfone que seja, você teria o Lightning. Falando de patentes, pintou umas pro Apple Pencil com novos gestos, com câmera. Semana passada falei de processo de patente que a Apple tava tomando em cima do Apple Watch de um cardiologista. Agora, outra empresa em cima do Apple Watch também, a Masimo, onde a Apple teria convidado os carinhas, vamos ver aqui, vamos conversar, tô aqui com umas dificuldades. Depois acabou contratando esses funcionários e aí houve quebra de patente. O caso específico do cardiologista, acredito que talvez tenha sido uma coincidência, pode até ter dado, a Apple tem esse histórico de olhar o que está sendo feito no mercado, pode até ter dado uma olhada no trabalho do cardiologista, mas não sei. Já no caso da Masimo, eu acho muito mais jeito Apple de ser. Outra curiosidade que compartilhou o pai do iPod, o Tony Fadell, que o projeto levou como um todo, quando ele entrou apresentar o protótipo pro Jobs e a coisa tá sendo vendida, levou menos de um ano. Foi de janeiro, quando ele chegou lá, até novembro. O que mais? Rolando um papinho, porque pintou numa patente no Japão um iPhone sem Note, então que o próximo iPhone viria sem Note. Apple, para comemorar o ano novo chinês, soltou um curtazinho, todo gravado com iPhone 11, bem legal, por sinal, inclusive
inclusive, um projeto de lei aqui no Brasil. Se o dono de uma startup que tiver o faturamento abaixo de meio, ou seja, menos de R$81 mil por ano, vai conseguir isenção na taxa do passaporte. Interessante, é um incentivo. O passaporte é válido por 10 anos, então provável dentro de um conceito de startup que só seja usado uma vez, depois de 10 anos o faturamento deve estar acima de meio. Mas para você tirar passaporte, R$256. Ajuda, claro. Mas vamos combinar aqui que não é o fator decisivo. Ainda dá para azeitar muito mais o ambiente para as startups. Semana passada foi a FBI falando do iPhone, que a Apple não desbloqueou. No caso da base americana, Pensacola. Agora foi a vez do, entre aspas, Moro americano, o ministro da Justiça. A Apple respondeu, falou que fez tudo aquilo que podia. O segundo iPhone que apareceu, a Apple só foi informada um mês depois e que não tem backdoor, não tem oficialmente como destravar o iPhone. O chefão da Microsoft, Satya Nadella, falou que backdoor é uma péssima ideia, que é importante a gente ter privacidade e ter segurança pública e precisa de soluções técnicas e legais, jurídicas, para que na democracia exista essas duas prioridades, privacidade e segurança pública. Aliás, encerrando o suporte do Windows 7, alguns aplicativos vão manter o seu suporte ao Windows 7, mas final de ciclo, software bom é software atualizado, ainda mais quando a gente está falando de sistema operacional. Ok, de repente ali a coisa tá um pouco mais complicada, não dá para atualizar agora, ok, de repente você tem uma maquinazinha ali que está isolada, não oferece de fato um risco aos seus dados, porque os seus dados não estão ali, até ok, mas lembra que pode servir de ponte para atacar outras coisas. O usuário educado sempre. Outra coisa curiosa, lá nos Estados Unidos estão querendo banir o uso de telefone celular para menores de 21 anos. O argumento é, olha, esses menores não têm... É como se o celular fosse uma arma. O menor não pode votar, não pode usar arma, não pode dirigir, não pode beber. Claro que tem variações na idade, mas é curioso pensar nisso. Na verdade, o senador que escreveu esse projeto não tem perspectiva de que ele passe. Só estava fazendo, na verdade, um contraponto em relação às armas, que é um direito constitucional, segundo emenda. Quer colocar foco nisso, dizendo que o celular é mais perigoso do que arma. Ele que é pró-arma. Ele comenta sobre o uso do celular durante a direção. O Departamento de Trânsito americano estima cerca de 1,6 milhões de acidentes automobilísticos por causa do celular. 6 mil mortes. Entra como uma curiosidade. Se a pessoa, o menor, fosse pego usando o celular, $1.000 de multa e 1 ano na cadeia. Que mais de tretas? Ministério Público do Distrito Federal apurando o vazamento de dados que teve no cadastro positivo. Firefox Mozilla falou que tem um bug que está sendo usado para fazer ataque massivo em cima de JavaScript, então atualiza para a versão mais recente. Software bom é software atualizado. A Amazon disse que a extensão que o PayPal comprou, Honey, que mostra cupom de produto, verifica onde está mais barato o produto, uma extensão que você coloca no browser, é um malware, na verdade. Curioso que acaba fazendo boa parte do que a própria Amazon faz. Fica monitorando os hábitos de consumo, coletando os dados. A Honey se pronunciou, falou, não tem nada disso, a gente faz aqui o melhor para o usuário, a gente ajuda na economia de tempo e dinheiro. Uber, encerrando as operações na Colômbia, acho que eu já comentei, a partir de fevereiro. Tem algumas coisas que são bem clickbait. Tava vendo outro dia, ouro produzido através de plástico. Na verdade, criaram imagina uma estrutura tridimensional, um andaime que conseguiram construir e ligar nesse nanométrico, ligar nesse andaime ouro. Então, ao invés de você ter, e essa estrutura, esse andaime é de plástico, então ao invés de você ter um ouro maciço, você tem um ouro com aparência de maciço. Você pode construir um relógio, você pode fazer tudo. Ele parece maciço, mas na verdade é esse andaime, fica muito mais leve, fica com uma densidade bem menor. Então o ouro continua sendo feito de ouro, só que é como se fosse, sabe, aquelas impressões 3D que é usado para crescer órgãos, meio que você cria a estrutura do órgão e aí você, entre aspas, planta o órgão nessa estrutura e ele vai crescendo com aquele formato. Você coloca as células e as células vão adotando aquele formato. Mais ou menos a mesma coisa. É que a gente não tem a perspectiva, que nem agora essa modinha, bem entre aspas, de exoplanetas. O ponto dos exoplanetas é que a primeira vez que a gente conseguiu captar luz de planetas foi em 2012, porque planeta não tem luz própria. A gente conseguiu pegar as luzes das estrelas, mas a luz refletida das estrelas fora do nosso sistema solar, a gente está fazendo isso há menos de 10 anos. E aí o Elon Musk falou que os carros da Tesla vão falar com os pedestres. Na verdade, você já tem um alto-falante que emula o ronco do motor
motor, porque senão, né, corre o risco, isso é por lei. A pessoa pode ser atropelada porque tá acostumado com o barulho do motor, e não tem motor, não tem barulho, então tem o fake, e você tem aquela buzina com, né, os MP3 lá espertos, e aí teria essa opção do carro falar com o pedestre. Na verdade, seria o motorista, através do microfone, sem abrir o vidro, falando com o pedestre. Claro que você pode exagerar aqui, ter um áudio pré-gravado, alguma coisa, não como se fosse uma buzina, né? Essa seria a comunicação. Outra coisa que deve acontecer na Europa é nas estradas você ter o limite de velocidade, e aí o carro se configuraria de acordo com o limite de velocidade da estrada. Claro que você poderia bypassar, sei lá, o limite é 110, aí você vai o carro só acelera até 110, entra nessa onda de carros conectados, mas se você, entre aspas, pisar no acelerador, vai além de 110, mas você forçosamente se colocaria além do limite de velocidade. Roku, chegando aqui no Brasil, se eu não me engano, o Roku foi a primeira caixinha, a lá Chromecast, a lá Apple TV, Amazon Fire Stick TV, que veio em 2008, 2009, que veio com Netflix. Foi a primeira caixinha de TV esperta. O anúncio oficial acontece na terça-feira que vem, dia 21 de janeiro. E já que tô falando de streaming, registrar algumas coisinhas. Oscar, Netflix teve 24 indicações. O Democracia em Vertigem teve indicação ao Oscar, filme brasileiro. Visibilidade pro que aconteceu aqui no Brasil. Coringa, sim, o grande recorde, 11 nomeações, recorde histórico. Apple TV Plus ganhou seu primeiro prêmio na Critics' Choice Awards com The Morning Show, com o melhor ator coadjuvante em série dramática. A Oprah, que ia fazer, foi anunciado tem um mês, um documentário via Apple TV Plus do assédio na indústria da música, cancelou a sua participação. Ela disse que sim, essas histórias precisam ser contadas, mas a visão criativa não estava ali alinhada. Ainda precisava mais trabalho para mostrar todo o escopo. Quem assistiu The Morning Show comenta que tem diversas camadas, diversos desdobramentos. E você que curte Westworld, terceira temporada, chega 15 de março. Em New Elwood Pet, Requiescat, empate.